Eu sou a Thaís Tuller, psicóloga, e eu tenho uma pergunta para te fazer. Você tem autonomia sobre a sua vida? Você manda? Quais são as suas regras? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque toda semana eu vou estar lançando conteúdos que eu tenho certeza que vai agregar, somar, te ajudar no seu desenvolvimento pessoal. E se você esquecer, aperta o sininho que você vai ser lembrado. Ser humano não é algo assim tão simples. Talvez você já tenha escutado que o ser humano é muito complexo. Se o ser humano é muito complexo, nós precisamos compreender algumas coisas que são fundamentais para que você possa viver de uma maneira mais simples, mais fácil, eu diria. Piaget fala da construção do desenvolvimento da moral. E o que é moral? São as regras, as leis. Como que isso funciona? Todos nós já fomos aquela criancinha de 0 a 2 anos que ele coloca como anomia, que é o quê? Sem moral, sem regras, para que depois isso se torne dos 2 aos 12 anos uma heteronomia, o que significa que eu preciso das regras e das leis do outro para construir as minhas. Então a heteronomia, eu estou muito mais num momento de obediência. Por isso que a figura do pai, a figura da mãe é tão fundamental na construção de quem nós somos. Ninguém, nenhum ser humano passa ileso dessa relação com os seus pais. Nós também temos o id, o ego e o superego. Eu não vou falar muito sobre isso nesse vídeo, mas falarei nos próximos. Mas o superego que compõe as regras, as leis, a moral, a ética, nós herdamos dos nossos pais. Então eu ainda estou na heteronomia, certo? Então nós herdamos, por quê? Porque os filhos querem o quê? A aprovação dos pais. Então, dependendo dos pais, dependendo dessas regras, dessas leis, se são pais muito rígidos, eles transferem o superego deles, né, para os seus filhos. E nós herdamos essas regras. Muitas pessoas acabam tendo uma rigidez muito grande, onde esse superego está no controle de tudo. Então, se nós estamos falando da construção, né, do desenvolvimento da moral, das regras, nós vamos para um terceiro passo, que é o quê? Você ter autonomia, que é você filtrar e fazer as suas próprias regras. O ser humano é complexo e eu gosto de explicar de uma forma bem simples e descontraída, porque não tem como fugir. Não dá pra gente virar e querer falar sobre os elefantes, sobre os rinocerontes, sobre os cachorros. Nós podemos sim, mas nós precisamos saber o básico, o mínimo sobre nós. Então, dessa maneira, o que eu estou querendo colocar aqui para vocês? Quais têm sido as tuas regras? As regras da tua vida. Por quê? Porque tudo aquilo que você estabelece como valores, automaticamente você acaba seguindo todas elas. Mas nós vamos precisar compreender que se nós herdamos dos nossos pais algumas regras, valores, moral, ética, nós vamos precisar chegar perto para ver o quanto que de fato elas são razoáveis, elas são saudáveis, porque existem muitos pais que são muito rígidos, carrascos, e os filhos, nós filhos, somos herdeiros. E o que significa isso? Se você não se aproximar da tua infância, se você não se aproximar da tua história, você não vai conseguir filtrar aquilo que de fato você quer levar adiante na tua vida. E uma herança, nós só não a recebemos se nós rejeitamos. Você consegue compreender? Porque senão o que acontece? O superego dos pais, que são as regras deles, a forma deles encararem a vida, são transferidas para esses filhos que querem agradar esses pais, que querem o reconhecimento desses pais, e você acaba sendo adultos muito semelhantes aos teus pais. E nós precisamos sim questionar,
verificar, aproximar para ver se queremos seguir em frente com tudo aquilo que nós herdamos. Nós podemos rejeitar de uma certa forma. É complexo? É difícil? Acho que não tem nada fácil e não tem nada difícil nessa vida. A gente precisa ter um sentido para buscar algo, né? E eu acredito que buscar a tua origem, buscar um pouco mais sobre você, sobre o teu desenvolvimento, sobre a forma que você vai levar a sua vida, eu acredito que seja bem importante, pelo menos para mim é. Então, fica a dica para que você possa rever essas regras, essas leis, a forma como você tem se relacionado com você, o quanto que tem de equilíbrio nisso ou o quanto que tem de rigidez extrema. Para fechar, para que você possa compreender e amarrar tudo, nós estamos falando o quê? Na construção da moral, né? Segundo Piaget, na construção das tuas regras. Então, primeiro é sem regras, depois você precisa desse outro. Então, assim, o eu nasce através do tu. Olha que interessante. O eu nasce através do tu, para que depois você possa o quê? Construir a tua autonomia. Você é senhor da sua vida. Você assume o controle. Então, não simplesmente siga, mas verifique como está esse carro, se ele está legal, se está tudo ok e siga. Eu acredito que você, sendo um ser humano, né? Senão você não estaria aí. É bem importante você refletir sobre tudo isso. Pense nisso. Então vamos. 1, 2, 3. E foi. Gabizinha, tá tudo bem? Foi? É nóis? Então pronto.